Salve, salve, galera do InfectoCast. Bem-vindos a mais um episódio. Tô aqui eu, o William, Eu sou o Jordan. e hoje a gente tem uma convidada mega, hiper, super especial, doutora Luciana Finamor, oftalmologista, chefe do setor de uveites da Unifesp, chefe do setor de doenças inflamatórias e infecciosas da Clínica Moacir Cunha, Grupo Fleury. Seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada, gente. Que gostoso estar aqui com vocês. Estou me achando a infecto oftalmo. Um prazer. Obrigada. E esse convite é muito importante, né? Porque a gente estava até conversando aqui com ele, a gente já falou sobre várias patologias que também acometem a parte oftalmológica. A gente já fez episódios sobre sífilis, sobre herpes zoster. E toda hora que a gente vai falar da parte de acometimento ocular, a gente passa meio que pulando, falando rapidinho, porque a gente não vai fingir Não é nossa aqui, praia, a gente não né? tem expertise nesse assunto. E graças a Deus que a gente conheceu a doutora Luciana, que é uma referência aí na área para vir ajudar a gente nessas questões. Exatamente. Então, se a gente trouxe aí, uma oftalmologista para ajudar a gente, o assunto nada mais poderia ser do que infecções e acometimentos oculares, né? Olha, eu falo que quase metade dos meus amigos são infectologistas. Então, é uma área que eu me dedico muito dentro da oftalmologia. E vocês sabem que é um assunto muito importante para a gente, né? Que cuida de doença inflamatória e infecção. Aproximadamente 50% dos nossos casos de uveíte na nossa casuística do Brasil são por causas infecciosas. E a uveíte como um todo é uma doença de muita relevância para a gente, porque ela é altamente impactante, ela pode ser sinalização de uma doença sistêmica de gravidade, potencialmente de risco, e assim, a gente como oftalmologista acaba tendo uma colaboração muito grande, uma conexão muito grande, né, com vocês infectologistas. Eu acho que é um ajudando o outro nesse serviço, nesse trabalho de detetive que a gente tem, que é o que a gente faz todo dia, né? Tentar encontrar um motivo para aquela doença e tratar o mais breve possível, porque não só a gente vai estar recuperando ou oferecendo um prognóstico de visão, assim como a gente pode até estar descobrindo alguma doença que esse paciente não sabia. Perfeito. E acho que é bem por aí que a gente começa a nossa primeira conversa. E o primeiro tema de hoje é sífilis ocular. E só aproveitando assim que você tocou no assunto uveíte, né? Só para a gente situar o que seria a úvea, né? Quando a gente vai estudar ali assim, a gente aprende que existe o uveíte anterior, panuveíte, uveíte posterior. A gente aprende na infecto que cerca de 50% das uveites posteriores são infecciosas, né? Então, geralmente, quando a infecção é posterior, mas também pode acometer ser panuveíte, uveíte anterior. Mas o que é isso? Perfeito. Então, assim, para dar um cenário, né, já mais resumido do assunto, a uveíte é a inflamação da úvea, que é composta por 3 camadas mais importantes, que é o que a gente vê na parte da frente do olho, que é a íris, que é a parte colorida ou pigmentada do olho. Atrás da íris a gente tem o corpo ciliar e lá no fundo, atrás, embaixo da retina, a gente tem coroide, que é uma camada altamente vascularizada, né? Então, é um tecido muito importante para a gente na oftalmologia e é ali que chega muita doença. A gente sabe que o olho é um compartimento muito especial, né? A gente tem um santuário, assim como o sistema nervoso central, o testículo. O olho também é um dos santuários e é por isso que a gente é alvo de muitas doenças e acaba sendo reservatório, né? De muitas infecções que a gente às vezes tem até em latência. Você perguntou sobre o tipo, né? Anterior, posterior. Isso realmente é uma classificação bem importante, porque direciona a gente no diagnóstico. Para a gente, nas infecções as posteriores ou as panuveites são as de maior relevância, mas a gente tem muita uveíte anterior também de causa infecciosa. Inclusive a própria sífilis, né? É uma doença que pode afetar todos os segmentos, todas as camadas do olho. Mas basicamente é a anterior, que é a parte da frente, a intermediária, que é o meio, e a posterior, que é o fundo. Junto com isso, a gente ainda pode ter a vasculite, né, que é quando a gente tem inflamação vascular, e também a inflamação do nervo, que são as neurites, e ainda a retinite, que vem por contiguidade com a coroide. Então, basicamente é isso. Perfeito. Bom, acho que agora entrando no assunto de sífilis ocular, a gente, como infectologista, tem visto um aumento da epidemiologia nos últimos anos de sífilis. Teve até alguns estudos nos Estados Unidos que eles viram que, assim, tá quase que uma pandemia, assim, em aumento, né? E pra gente, infectologista, toda vez que a gente vai estudar sífilis, tem aquelas lesões clássicas, né? Das DSTs, tem aquela primeira lesão, a lesão da sífilis primária, tem o acometimento do rash, da sífilis secundária.
mas às vezes a gente pode ter um paciente que tem acometimento apenas ocular. Você tem visto isso? Às vezes um paciente que assim, não está desconfiando do diagnóstico, chega lá para você e a partir de uma lesão ocular, uma lesão que foi parar no oftalmologista, foi fazer o diagnóstico de sífilis depois? William, excelente, assim, isso é bem importante, porque a gente vê com uma boa frequência o paciente chegando com queixa oftalmológica até a gente, e a gente dá um diagnóstico de sífilis, e muitas vezes, junto com a sífilis, vem também um HIV. Então, a gente não fica uma semana sem ver pelo menos 2, 3 casos de sífilis no nosso ambulatório, mesmo a nível de clínica privada, isso acontece bastante também. A gente não tem tanta manifestação na sífilis primária. Eu nunca vi um cancro sifilítico em pálpebra, mas a gente sabe que isso é possível. Aparentemente, as nossas manifestações vêm principalmente na fase secundária ou na latente, né? Mas a gente sabe que realmente a sífilis terciária, que é uma grande preocupação para todos, também é conhecidamente, com muita frequência, relacionado a manifestações visuais, apesar de que a gente dificilmente vê casos com essa gravidade. E eu acho que é bem importante esse assunto, né? Porque realmente muitos casos vão evoluir para essas formas mais graves justamente porque não fazem diagnóstico nessa janela de oportunidade boa aí de tratamento. Perfeito, já achei legal que você falou, quando fez diagnóstico de sífilis, já pediu fez um diagnóstico de HIV. Aqui a gente sempre fala no nosso podcast que, assim, uma sorologia de HIV você não nega pra ninguém, sempre é bom pedir. Venda casada. Venda casada. Ainda mais quando tem sífilis, né? Assim, os dois são os mesmos mecanismos de transmissão, sempre tem que pedir. E eu acho que isso é um recado muito importante, né? Porque a gente tem que pensar... Eu li um dado, revisando aqui para apresentar esse podcast, que é cerca de 50% só dos pacientes relatam alguma lesão prévia sistêmica e sugestiva de sífilis, né? Então, assim, praticamente metade desses pacientes vão apresentar apenas sintomas oculares. E dentre os sintomas oculares, você consegue falar qual que é o mais comum? Geralmente, o paciente ele chega para o oftalmo com o quê? Com perda de acuidade visual, com olho vermelho, com dor ocular. Qual é a principal queixa, geralmente? Os casos de sífilis na oftalmologia são casos que geralmente chegam já com uma certa gravidade. Não é tão comum a uveitis anterior, por exemplo, deve ser um diagnóstico que acho que ninguém pensa, demora, sai procurando até chegar. Sim. Às vezes o paciente já tratou com corticoide, né? Até agravou a doença. Inclusive pode agravar. Agravar a doença, né? Mas assim, na maioria dos casos a gente tem mesmo um quadro de uveíte posterior, né? A retinite a gente vê com bastante frequência e a sífilis é uma doença que causa vasculite também, né? Interessante. E então, os achados de retina e alterações vasculares são bastante encontrados. E, claro, também, vocês sabem muito bem a inflamação de nervo óptico, né? A neurite. Sim. E a gente até estava conversando sobre essa questão, né? Do processo de neuroinvasão. A gente sabe que isso pode acontecer em todas as fases, né? Da sífilis. A gente falou aqui já algumas vezes de sífilis primária, secundária, terciária, como que funciona, né? E já gravou um episódio sobre sífilis, né? Então, com mais detalhes, vocês procurem aí no nosso Spotify. Mas, a partir do momento que o paciente tem a infecção primária, que geralmente o paciente vai ter o cancro, né? Na verdade, nem sempre vai ter. E a partir desse momento que é a infecção primária, ele já pode ter invasão para o sistema nervoso central. Então, se você fizesse aleatoriamente, não tem indicação, mas se fizesse um líquor em todas as pessoas, a partir do momento que ele adquiriu sífilis, tem grande chance de você já encontrar alguma alteração de celularidade. Muitas vezes esse quadro de meningite ele é transitório, o paciente melhora, fica bem, nem teria indicação de coletar nada ali do líquor, nem nada. E com o tempo, na sífilis secundária, é onde você realmente tem bastante manifestações neurológicas, eventualmente. Às vezes você tem um quadro de uma meningite subaguda, algumas alterações meningovasculares. E aí, a partir desse momento que você para de ter os sintomas da sífilis secundária, você tem um quadro que a gente chama de sífilis latente precoce, que dura até o primeiro ano da infecção inicial, e a partir de 1 ano em diante, a gente fala que o paciente tem um quadro de sífilis latente tardia, que é quando você só diagnostica sorologicamente essa sífilis e não consegue estabelecer, ou então sabe que o paciente já teve mais de 1 ano de exposição. E muitos anos depois, se você não tratar esse paciente, hoje em dia isso está ficando cada vez mais raro,
porque todo mundo acaba tomando uma penicilina aí ao longo da vida, então é raro as pessoas desenvolverem manifestações de sífilis terciárias, mas aí o paciente pode ter aquela neurosífilis, que é a tábis dorsalis, uma demência sifilítica. Eu acho que eu nunca vi na oftalmo, porque eu acho pode ter difícil. até goma ocular, né? Já tem descrito também, assim, imagino que seja super raro, né? Acredito que sim, Mas isso é bem interessante, porque é um conceito que a gente tem que reforçar e falar muitas vezes, porque a gente considera a sífilis ocular como uma neurosífilis, né? Mas isso não significa que seja uma sífilis terciária. Exatamente. E, na verdade, a gente trata como neurosífilis, né? E não necessariamente é. Sim. Por questões de contiguidade com o sistema nervoso central, é esse o critério, mas isso é diferente de falar que a sífilis ocular é igual a uma sífilis terciária. Mas é um erro que muitas pessoas cometem mesmo, de confundir neurosífilis com sífilis terciária. Inclusive, aquele artigo do New England, que é uma revisão muito interessante, 2019. ele coloca a sífilis ocular como um capítulo à parte, né? Sim. Uma entidade diferente da neurosífilis, né? Sim, então, é um tema meio espinhoso mesmo esse, né? É um conceito que ainda é... Mas é algo, assim, que eu acho que é mais conceitual, assim, do que na prática. Porque que o tratamento é meio igual na prática. Isso que acaba definindo. Como a gente trata igual as duas formas, então a gente meio que acaba, às vezes, até colocando tudo no mesmo saco, quando na verdade não é. Justamente por causa do tratamento. Inclusive, essa era uma pergunta que a gente ia fazer. Se você consideraria toda a sífilis ocular uma neurosífilis, mas acho que ficou bem claro. Que isso é um tema... Ficou muito claro que isso não é um tema muito claro, que é um tema meio muito debatido, assim, né? Mas assim, do ponto de vista acadêmico, sífilis ocular é igual a neurosífilis, o que é diferente de sífilis terciária, né? Acho que é isso que a gente tem que gravar. Isso implica, né? Ou seja, o paciente chega, tem que fazer líquor, né? Então, todo paciente com sífilis ocular, isso... Tá vendo a minha cara, Eu olhei assim... É um tema, assim, é o que tem de recomendação em algumas revisões. Eu acho que, assim, é a recomendação, né, o padrão, mas isso tem mudado. Vocês devem conhecer o trabalho da Bárbara e da Vivian, né, da Avelino, da USP, que eles fizeram um trabalho mostrando que os pacientes, inclusive foi um trabalho em paciente HIV, pacientes vivendo com HIV e com sífilis assintomáticos neurológicos não se beneficiaram da punção licórica, não mudou conduta. Sim. O problema é que, assim, inclusive o Ministério da Saúde coloca a manifestação oftalmológica como sintoma neurológico. Então, a gente esbarra nesse conceito um fator de confusão nessa indicação. Mas, assim... a despeito da recomendação oficial, ainda hoje na nossa prática, a gente não tem realmente visto muito benefício na punção, porque não muda a nossa recomendação de tratamento. Porque a gente vai tratar mesmo como neurosífilis. Agora, acho que se o paciente tiver sintomático neurológico, se o paciente for imunodeficiente grave, acho que aí são situações para a gente estudar melhor. Mas realmente na prática, né, na vida real, a gente acaba tratando como neurosífilis e dispensa até a punção. Sim, perfeito. Essa seria uma recomendação de se tivesse uma alteração... Mas o que esses estudos, se o paciente tiver assintomático do ponto de vista neurológico, inclusive paciente com HIV, não tem recomendação de líquor de rotina. Também com vocês, né? Não tem, porque é comum você ter algumas alterações pequenas de celularidade e você tratar esses pacientes que têm alteração de celularidade, comparado com os que não têm, não altera o desfecho do paciente. E a sorologia para o líquor é muito ruim, né? Pouco sensível, né? O não treponêmico. Tanto é que o diagnóstico de neurosífilis a gente se dá por mais alterações bioquímicas do que por alteração de sorologia. Então, a gente concorda que não faz muita diferença. A gente concorda que não faz muita diferença. Mas eu não sei se cair na prova... Mas se cair na prova, as recomendações... A recomendação é a seguinte, coleta um líquor, né? Sim. E por quê? Porque se tiver alteração de celularidade, tiver alteração de proteína, você teria, mesmo que tenha um VDRL negativo no líquor, lembrando que a sensibilidade do VDRL no líquor é pouco mais de 50%, então uma sensibilidade baixa. Daí você teria que fazer um exame de controle em 6 meses, um novo líquor, para ver se normalizou. Se não tivesse normalizado, você teria que fazer um retratamento do paciente. Então, entrando nisso, eu quero fazer essa pergunta. Já que na neurosífilis a gente tem esse critério bem estabelecido de sucesso terapêutico. Então, repete em 6 meses o líquor
e vê que o paciente melhorou o líquor, está tratado. Na oftalmo, como que você faz esse acompanhamento? Você tratou ele, você faz um acompanhamento com fundo de olho, semestral, trimestral, como que isso é feito? Até deixa eu aproveitar e emendar essa pergunta numa outra, assim. Vamos supor que meu amigo oftalmologista tá ouvindo a gente aqui. Um abraço para um grande amigo meu oftalmologista que foi padrinho de casamento, Daniel, fez faculdade comigo. Se eu tivesse que dar uma dica para o oftalmo, assim, existe algum padrão que o oftalmologista vai olhar no seu exame, assim, ele vai olhar para córnea, nervo óptico, vai ter hemorragia, alguma coisinha que ele possa olhar, já pensar em sífilis, desconfiar, para daí pedir algum, talvez, exame a mais. E, partindo disso, como vocês fazem o segmento, e aí entra nisso que o Jordão perguntou aqui, sobre o segmento posterior para o final, assim. Bom, você conta então para o seu compadre, Daniel? Isso. Tem um sinal que, assim, a gente conhece já há algum tempo e que a gente brinca, é o Muccioli Dots, que foi um sinal que a gente aprendeu com a doutora Cristina Muccioli, que é a nossa grande inspiração aí nas uveites e nas infecções oculares, que são pontos brancos que a gente vê quando a gente faz o fundo do olho, e a gente vê esses pontos brancos na superfície da retina, então eles estão epirretinianos e perivasculares. Então, viu esses pontos brancos no exame de fundo do olho, num paciente que tem uveíte, é uma suspeita muito forte. São os Muccioli Dots. Junto a isso, a presença de retinite e de vasculite, né? É um padrão que a gente vê com bastante frequência. Acho que são os que nos chamariam mais a atenção em relação a um diagnóstico, mesmo sem exame, são os Muccioli Dots. Depois eu coloco para vocês uma foto. Legal. Perfeito. E teria algum exame específico que o oftalmologista precisaria pedir? Você perguntou do segmento, né? Então, o segmento a gente vai depender da ajuda de vocês, né? Essa questão da titulação, né? O quanto o título cai, depois se você até puder também me relembrar. A gente não tem o hábito de ficar pedindo, assim, as repetições, né? Dos testes não treponêmicos para fazer o controle da resposta ocular. Nossa avaliação é clínica mesmo, né? É a avaliação do exame. E, assim, o bom da sífilis é uma doença que, na oftalmologia, ela responde muito bem. Então, assim, a gente realmente cura o paciente e a recuperação de visão costuma ser bem interessante, né? Não sei naqueles casos que já chegam com muita alteração de nervo óptico, né? Os casos que se prolongaram muito. Em geral, a resposta terapêutica é muito boa e o nosso critério de cura vai ser clínico mesmo. Ou seja, se eu diagnosticar o quanto antes, meu prognóstico é melhor. Com certeza. Por isso a importância a gente pensar no diagnóstico, né? Sim, sim. Acho que esse que é o problema, né? Porque quando a gente pensa mais cedo, a gente também acaba indicando o tratamento e isso faz toda a diferença no desfecho final desse paciente. Então, só falando do critério de cura sorológico, né? Então, só lembrando, tem os testes treponêmicos, né, que vão ficar positivos aí indefinidamente, e os não treponêmicos, né, que a gente tem o VDRL, que é o mais utilizado na prática, que esse sim a gente vai utilizar para controle de tratamento. O que a gente espera é nos casos mais precoces que haja uma queda de 2 titulações ou 4 vezes o título. Então, por exemplo, um paciente que estava com 1/32 caiu para 1/8. Ou seja, cair de 1 para 32 é 16, 8, que são 2 titulações, ou redução de 4 vezes no valor total, né? Isso em 6 meses. E para os quadros de sífilis tardia, que a gente espera até 12 meses para isso acontecer. Então, se não tiver essa queda esperada em 6 meses a 12 meses, você tem indicação de fazer um retratamento do paciente. Muitas vezes, esse quadro acontece por reinfecção, né? Então, é sempre importante a gente lembrar de falar para tratar o parceiro, porque é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, e se o parceiro não se tratar ou se o paciente continuar se reexpondo ao risco, ele vai continuar se reinfectando. Claro, É super importante, até a hora que você falou teste não treponêmico, lembrar que o treponêmico ele pode ficar com uma cicatriz sorológica, então a gente nunca usa ele como controle. Só para salientar isso, que é sempre os não treponêmicos que a gente vai usar como controle, igual o Jordão falou. E o efeito prozona, né? Também. Sim, que a gente vê com muita frequência. Exatamente. Então,
Tem que tomar cuidado. O efeito prozona é quando você tem titulações tão altas ali assim que por um erro metodológico você não consegue identificar e dar um falso negativo no exame. Mas os laboratórios eles acabam aumentando a diluição e é um pouco mais difícil ter esse efeito prozona hoje em dia. Bons laboratórios já estão cientes disso, então, assim, às vezes eu já tive amigo que perguntou, eu tô com dúvida do diagnóstico de um paciente. Então, cara, pega um bom laboratório, né? Repete o teste lá, se é um laboratório que você não tem muita confiança, porque eles já sabem desse efeito tanto prozona quanto pós, e eles já fazem testes de controle para tentar escapar disso. Agora, vocês sabem que na oftalmologia, às vezes a gente valoriza só um treponêmico positivo, a despeito de um não treponêmico negativo, por conta desse pequeno risco desse paciente estar numa fase terciária, né? Isso. É bem pequeno esse risco, mas pode acontecer, né? Então, lembrando Mas é bom ouvir você falando isso, que é bem pequeno, porque eu acho que a gente até valoriza demais. Sim. Casos que a gente não sabe o que é e a gente vê um FTA-ABS positivo e acaba... É pouco comum, assim, né? Os quadros de... É que o FTA-ABS ele acaba aparecendo de maneira mais precoce, então tem que ser um caso extremamente precoce para ter um FTA-ABS positivo e um VDRL negativo, mas o que pode acontecer realmente nos quadros tardios, bem tardios, essa titulação do VDR ele vai caindo até poder negativar sem nunca ter tido tratado antes. Mas isso não é comum. Sabe que a literatura na oftalmologia coloca que até 30% dos casos na oftalmologia podem ter esse comportamento. Nossa, mas assim, eu acho que realmente é um pouco de exagero. Eu acho que assim, quando a gente fala de um paciente que a gente não tem um diagnóstico, eu me coloco no lugar de vocês. Assim, eu tenho um paciente com uma alteração, eu não sei qual que é o diagnóstico, faço uma sorologia, é o que eu tenho nas mãos, de positivo. É difícil você querer, assim, pagar para ver, né? Eu acho que nesse, assim... É bem isso. Ainda mais sífilis, que é um pouco mais tranquilo de tratar, né? Que você trata aí por 2 semanas. Mas uma coisa que acontece bastante também na oftalmo e com a gente, não suspeita, é outro tema de tuberculose. Isso aqui a gente não vai nem... Que daí a gente vai ficar uma semana. Tudo, aí tem um IGRA positivo. E aí, será que realmente é a culpa? Mas... Acho que fecha parênteses. Para um próximo episódio de 5h30, a gente fala sobre tuberculose, ainda mais tuberculose ocular. Mas acho que é isso. Assim, uma experiência pessoal, quando estava na residência lá na escola, na Unifesp, pediram para subir uma paciente com o pessoal do PS, da oftalmo, pediram se a gente podia assumir uma paciente. E era um caso assim, existia uma certa suspeita, mas assim, era um VDRL fracamente, era um título bem baixo, era, se não me engano, 1/4, com FTA-ABS positivo. Então, assim, fechava critério. E ela tinha uma certa alteração de fundo de olho, mas assim, era uma alteração da acuidade visual. Aí a gente, né, vamos deixar o paciente tomando 14 semanas de penicilina cristalina, 14 dias. 14 dias, né, 2 semanas de penicilina cristalina, e a gente deixou o paciente lá, foi acompanhando, e ela foi melhorando a visão, e a gente, tipo assim, eu como residente foi um grande aprendizado em pensar assim, nossa... Realmente, funciona. Fez sentido. Era sífilis ocular e assim, provavelmente... a grande imitadora, né? Sim, então, grande imitadora. Aquela paciente talvez fosse embora, não ia fazer o diagnóstico, ia ficar rodando e talvez voltasse e um prognóstico muito pior. Legal. E como trata? Como trata, né? A gente trata a medicação mais estudada, assim, é a penicilina, né? A gente utiliza a penicilina cristalina por 14 dias. A gente usa de 3 a 4 milhões de unidades de 4 em 4 horas, EV. E a gente tem alguns estudos mais recentes também, você pode até falar sobre isso, da ceftriaxona mesmo, né? Nos pacientes que têm intolerância à penicilina. Só que a penicilina é tão bem estudada que mesmo os pacientes com alergia à penicilina, a recomendação é você fazer uma dessensibilização à penicilina antes de já pular diretamente para a ceftriaxona, né? Mas aí a primeira escolha realmente é a pene. Ainda é o padrão ouro, Ainda é o padrão ouro. E até assim, tem uma discussão também para alguns casos de você fazer corticoide também, tópico e sistêmico, né? Não sei se para alguns casos de neurite óptica, mas não sei se isso é muito claro na literatura também. Tem alguma indicação específica de corticoide para esses casos? Corticoide intravítrea existe? Então, falando do tratamento, eu acho que é isso, né? Não há dúvida, é o padrão ouro. Durante a pandemia, assim, nós tivemos a dificuldade de fazer a pene cristalina por questões óbvias da pandemia e
nós começamos a ter uma experiência maior com o ceftriaxone. E não só nós, na Unifesp, outros serviços também. Legal. Então, começou a aparecer literatura agora, de 2, 3 anos para cá, mostrando que não houve inferioridade no desfecho pós-tratamento com ceftriaxone, né? Mas é claro que isso ainda é uma coisa para a gente entender mais. Acho que ainda a gente tem que ter estudo mais robusto para ter essa resposta. Mas talvez não seja inferior, até pela penetração, né, do ceftriaxone no sistema nervoso central, que é uma boa penetração. Sobre o corticoide, sim. Eu acho que, assim, junto com quase todas as doenças infecciosas oculares, a gente tem um componente inflamatório muito grande. E essa destruição tecidual causada pelo agente, ela acaba sendo tratada com corticoide. Uma vez a gente tendo introduzido o tratamento específico, a gente pode, sim, dependendo da condição inflamatória daquele paciente, usar o corticoide, como nas neurites, nas vasculites de maior gravidade, né? Acho que são as duas mais importantes, neurite e vasculite, quando existe o edema de mácula, que é uma complicação também que vem com alguma frequência. Então, a gente pode, sim, dependendo, é claro, do status imune, né? Com todo cuidado aí nesse sentido, a gente pode associar, sim. O intraocular, William, intraocular, a gente também seria uma possibilidade, mas em doença sistêmica dessa natureza, eu preferiria evitar, porque o intraocular você coloca e você não tem como tirar, né? Perfeito. Você vai ter lá por um tempo agindo e se você tiver alguma complicação, é mais difícil de controlar. Ainda mais que o corticoide pode ser um grande amigo e um grande inimigo, porque se, por exemplo, por favor, ninguém use o corticoide antes de começar o tratamento, Com né? certeza. Pode até piorar a nossa condição. E é um grande problema, porque tem paciente que chega usando o corticoide para tratar uma infecção e ele teve um agravamento porque não soube disso antes, né? E se você tem um paciente que está curado, digamos, né? Controlou, resolveu o quadro inflamatório e tem, por exemplo, um edema de mácula, que é uma condição de difícil tratamento na oftalmologia, aí você pode considerar o tratamento local. Isso a gente tem experiência. Dá para fazer, mas tem que ter certeza de que a doença já está tratada, né? Legal. O acometimento é mais unilateral ou bilateral? Geralmente, quando se apresenta? Ou é variável, bem variável? Olha, eu não tenho esse número para te falar, mas eu acredito que seja um pouco mais bilateral do que uni. Entendi. Interessante. Interessante. Beleza. Tem mais alguma coisa específica que vocês queiram falar de sífilis? Acho que a gente falou tudo, A hein? gente falou bastante coisa, né? Então, só lembrando que pode falar. A gente podia comentar que a gente vê bastante o paciente com as lesões descamativas, né? Que são lesões infectantes, né? Sim. Então, assim, é pouco prevalente, né? Não é que é pouco prevalente, pode não ter nenhum sintoma, mas eu acho que quando aparece algum sintoma sistêmico concomitante, a maior chance vai ser de aparecer próximo à sífilis secundária, né? Se eu vou ter alterações palmares, esse racho cutâneo. Dentre as manifestações sistêmicas, seria, eu acho que o mais prevalente de aparecer junto com sintoma ocular, né? A gente, na oftalmologia, o que a gente mais vê de extraocular são as manifestações de planta e palma, né? De palma de mão. A gente vê com uma boa frequência, Eu inclusive. acho que é o que a gente mais vê também. É o que a gente mais vê. É muito difícil, a gente como infectologista, é muito difícil ver sífilis primária. E assim, mesmo quem vê é mais em ambulatórios específicos, onde são encaminhados pacientes com DST. E mesmo nesses ambulatórios não é a coisa mais frequente do mundo. Assim, você até o paciente chegar já assumiu a lesão, né? É rápido, Indolor, o paciente fica com vergonha. E eles realmente não contam, né? Então, assim, inclusive até existe o risco, né, de o paciente ter a sífilis primária e colocar a mão no olho, né, manipular onde tem a lesão e colocar no olho e causar a lesão ocular direta, né? Mas eu, pessoalmente, assim, nunca ouvi nem falar de algum caso. Não, a gente não vê mesmo. Deve ser muito raro, né? Com frequência. As nossas manifestações são mais intraoculares, né? As manifestações de superfície a gente vê muito menos. Talvez porque também sejam menos graves, nem cheguem pra gente, né? Legal. Acho que é isso. Acho que é isso. Então, a gente vai agradecer a doutora Luciana, né, por esse episódio.
E você é sempre muito bem-vinda. Que bom, obrigada. Com certeza teremos muitas outras oportunidades, muitas doenças aí. É sempre bom uma ajuda de alguém com mais experiência que a gente. E Obrigada. Até a próxima, então. pode ter certeza que voltemente vai pedir a interconsulta do oftalmo, porque sempre precisa. E vice-versa, né? Perfeito. Muitíssimo obrigado. E tchau, tchau, pessoal. Tchau. Pronto. Vamos dar espreguiçada. Dá uma espreguiçada, agora vamos falar Nossa, hein? da vergonha, né? De falar Tá, né? motivo. Mas eu tenho que esquecer essas câmeras. Essas câmeras aqui... Mas vocês não têm vergonha